extraterrestres é falar de mistérios. E um dos maiores mistérios deste século ainda é o do disco voador que caiu em Roswell, no Novo México, Estados Unidos. Um caso que mobilizou a opinião pública e o governo norte-americano. O cinema reconstituiu esses fatos. E até hoje fica a pergunta: ficção ou realidade? Testes atômicos, explosões nucleares. Especialistas em ufologia afirmam: estas experiências em nosso planeta teriam chamado a atenção dos extraterrestres. As naves das civilizações extraterrestres que nos visitam passaram a frequentar mais os nossos céus justamente a partir de 1942. Por quê? Porque foi nessa ocasião, em 42, no final do primeiro semestre, em que os Estados Unidos começaram a fazer suas primeiras explosões atômicas experimentais nos desertos do sul daquele país. As bombas começaram a explodir ali, o que atraiu a atenção das civilizações que estão nos observando de longe, talvez não tão de longe, mas que vieram para cá como que para observar os nossos passos na direção da utilização bélica da energia nuclear. Coincidência ou não, era em Roswell, no Novo México, que estava instalada a única base aérea no mundo com ogivas nucleares no ano de 1947. E foi nesta região onde aconteceu o que os militares americanos nunca tinham pensado. No dia 7 de julho de 47, o fazendeiro William McBrazel comunicou ao xerife de Roswell sobre um acidente aéreo acontecido no dia 2 daquele mês em suas terras nos arredores da base. O Major Jesse Marcel, oficial do Serviço de Inteligência americano, que fez o reconhecimento dos destroços do acidente, afirmou que nunca tinha visto aquele tipo de metal em nenhuma aeronave da época. 8 de julho de 47, 6 dias depois do incidente, o mundo foi surpreendido com esta notícia bombástica. O exército americano tinha capturado um disco voador caído na região de Roswell. A nota oficial partiu do alto comando da base aérea. Horas depois da divulgação da notícia, a versão oficial foi modificada. Os militares transformaram o disco voador num simples balão meteorológico. E o caso foi encerrado, pelo menos para a opinião pública. O Major Wendell Stibbs, do Serviço de Inteligência da Força Aérea Americana, conta o que os militares decidiram fazer em relação ao caso Roswell. Immediately after the crash, this is the first one that happened officially. There may have been others, but this was the first one that came to the attention of the military first. And they tried to keep it under control, but this was a long holiday weekend, and the information got out. The staff people were not in their offices to protect the escape of information. Em junho deste ano, esse obscuro incidente do verão americano de 1947 vai completar meio século. Durante todo esse tempo, muitos livros, reportagens e filmes apresentaram versões sobre este caso que se tornou um clássico da ufologia mundial. Mas até hoje, continuamos sem saber toda a verdade sobre um disco voador que teria caído nos arredores de Roswell, no Novo México, matando toda a sua tripulação. Afinal, quantos eram os extraterrestres? Estavam de fato todos mortos? Ou teve algum sobrevivente? Nem o próprio Major Marcel, que foi desmoralizado publicamente, soube o que aconteceu nos bastidores da base durante as investigações. Esse segredo foi mantido durante 30 anos. Em 1977, por uma questão de honra, o Major Jesse Marcel convocou a imprensa americana e reabriu o caso Roswell, afirmando que os destroços identificados por ele eram mesmo de um disco voador. A partir desta afirmação, mais de 300 pessoas deram seus testemunhos, reconstituindo outros detalhes do caso. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. It was something else of which we didn't know what it was. There were just fragments strewn all over the area, an area about 3/4 of a mile long and several hundred feet wide. So we proceeded to pick up the parts. A lot of it had a lot of little members with symbols that
To me, I call them hieroglyphics because I could not interpret them, could not be read. They were just like symbols of something that meant something. These little members could not be broken, could not be burned. I even tried to burn that, would not burn. See, that stuff weighs nothing. It's not any thicker than tinfoil in a pack of cigarettes. Says, I tried to bend this stuff. Says, it will not bend. Says, we did all we could to bend it. It would not bend. Says, we even tried making a dent in it with a 16-pound sledgehammer. He says, still no dent in it. The newsmen saw very little of that material, very small portion of it. And none of the important things like these members that had these hieroglyphics or markings on. They wanted me to tell them about it, and I couldn't say anything. And when the general came in, he told me not to say anything, that he would handle it. O caso Roswell acabou nas telas do cinema. Durante o filme, fica claro que eram 4 os tripulantes do disco voador. E esta cena, que reproduz a autópsia, revela que um dos extraterrestres teria sobrevivido. Almost reptilian, stretchable, somewhat elastic over what feels like smooth muscle or skeletal tissue. There's no striated muscle discernible. In the thoracic area, also no striated muscle. Mouth would seem to be wrinkled. This one just moved. No final de agosto de 95, o mundo ficou eletrizado com a divulgação dessas imagens do que teria sido a autópsia dos ETs de Roswell. Mas seria esta a versão verdadeira? Ou mais uma arma dos militares americanos para acobertar o que realmente teria acontecido no Novo México naquele verão de 47? A autópsia do filme Roswell, lançada em 1994, tenta reconstituir em detalhes, a partir dos depoimentos oculares da época, como seriam inclusive os seres. Ela foi realmente baseada em depoimentos de pessoas que tiveram a chance, inclusive, de avistar diretamente as criaturas encontradas no acidente de Roswell. Já a autópsia divulgada através de Ray Santilli, ela tem uma série de detalhes que parecem não bater. Para começar, o próprio aparecimento dessa filmagem é altamente questionável. Até hoje, o produtor inglês, no caso Ray Santilli, não apresentou o nome sequer da pessoa que teria vendido essas imagens para ele, o suposto cinegrafista militar que teria documentado a própria autópsia. Outro detalhe também que não bate é a forma da criatura que aparece, que é totalmente diferente das descritas pelas pessoas que na época tiveram contato com a própria tripulação vitimada. Mas se teve algum sobrevivente, o que aconteceu com ele? He knows you're here. I thought this was mirrored. It is. Esta outra cena dá a ideia de que o extraterrestre sobrevivente teria se comunicado com o secretário de Estado James Forrestal. Este contato pode até não ter acontecido, mas as informações supostamente passadas estão sendo confirmadas diariamente no mundo inteiro. More of them are coming. What do you mean? Different ones. Not like him. Many different races. Different species. They're coming. Communicate. Phones are dropping. Tell me what to do. What can we do for you? They're coming.